Agora as coisas vão ficar seríssimas. Já peguem aí pipoca, peguem o que for, porque nós vamos ver, mano, depois de anos, tempos e tempos, décadas aí, Iodinha no The Next Movie com Revolta, apresentado pela Betty Boom. Olha aí, ao vivo, perdemos os 2 primeiros minutos, então aperta aí no sofá, tá? Encosta aí, porque agora nós vamos... Não vai ter pausas, hein, guys? Vai ser interrupto. Depois, quando terminar, nós vamos comentar. No Yoda do passado, digamos assim, principalmente quando eu tô fazendo live, porque às vezes a comunidade me cobra, né? Do tipo, cara, você não é mais o mesmo, cadê aquela coisa, cadê aquele bordão? Por que você não fala mais fom? Por que você não fala mais né? E quando mata alguém, né? Cara, porque eu não sinto mais no meu coração de falar, então era tudo mentira. Não, óbvio que não. Isso era um momento diferente. Cara, eu adorava, eu me diverti, não me arrependo, eu adorava, cara. Aí eu até brinco, falo, eu vou continuar te matando no LoL, te solando no LoL. Eu só não vou falar fom, mas você vai continuar morrendo porque você é pior que eu fico brincando com o cara. Legendinha para os surdos, mas eu vou abaixar ela, guys. Eu diminuí ela porque ele é surdo, ele não é cego, né? Então ele consegue ver numa boa, assim, pequenininho. Esse é o início, gente. Esse é o início. Aquilo ali foi só um teaserzinho, só uma mordiscadinha. Essa daí é a casa do Revolta, viu? Ó a casa dele. Grande, né? Rico, né? Rico. A coincidência que eu achei muito engraçado é que a gente, no acaso, né? Você tá vindo falar no tema que você quer falar, que é muito sobre espiritualidade, vida, né? No Dia das Bruxas. Olha aí, ó. E foi totalmente, né, tipo, nada a ver. E nada a ver no sentido de a gente não pensou nisso, né, antes de marcar. Mais uma coincidência. Eu acho que a maior coincidência, não é coincidência, acho que é a coisa mais inusitada de todas, e no episódio do Saci, eu até comentei isso com ele, que quando estava em off e tal, a gente já tinha gravado, eu falei pra ele que a nossa aproximação foi uma das coisas mais inesperadas pra mim dos últimos anos. Né? Porque a gente tava meio obrigado, obrigado, mas não era meio... obrigado, mas tinha ficado um clima esquisito, né? E ele falou, Eita. cara, pra mim também, tipo, eu até agora não digeri direito, porque Engraçado. acho que quando a gente olha pra Red de 2019/20 ali, né, foi tudo muito conturbado. Foi. Foi mesmo. E foi pra público, né, aqueles vídeos e tal, a gente discutindo. Muita coisa não foi. fora de Ah, é contexto, verdade. né? O Bem fora Yoda de contexto, mas competiu o fazia parte, né, circuitão. Fazia parte do dia a dia. E perderam. do trabalho. E tava caótico. O Revolta bateu nele. Mas aquela época de Red, eu sinto que eu saí de lá com um pensamento sobre tudo que tinha rolado. E hoje eu tenho outro totalmente diferente. Acho que muito pela pessoa, né, que você acaba se tornando, sua perspectiva muda. Em relação aos fatos que... É 2019? 2019, acho que é 2019. 2019 foi quando eu entrei, foi quando você entrou também. Você sabia que um dos principais motivos de eu ter entrado lá naquela época era pra jogar contigo? Acho que eu nunca te falei isso. Sabia? Sério? Nunca falou? Mas por quê? Eu não sei, mano. Eu achava que você era muito bom. Aí eu queria jogar com você. É verdade, acho que eu nunca falei isso pra você. Aí jogou e aí eu perdeu falei, cara, a opinião. Na verdade, eu acho que, pensando MB. hoje, né, na minha cabeça, eu não teria voltado não. Acho que foi muito ego, sabia? Da minha parte. Porque ele tinha conseguido o que eu queria, que era tipo 2017 eu já tinha ganhado o CBLOL já. Eu já tinha voltado a criar conteúdo. Mas sabe quando, tipo, tem aquela, você sabe, óbvio que sabe, aquela vontade Competição. de querer voltar a competir, de querer se provar de novo, provar pros outros. E aí eu meio que, eu tinha aquilo dentro de mim, e aí eu vi aquela oportunidade, tipo, pô, tem uns caras bons ali, tem o Revolta, né, tem o Saci, tem uma galera boa, é a Red e tal, e aí tem aquela parada, tipo assim, daquele desafio de, tipo, a Red caiu, então vamos lá, vamos subir, eu gosto. Você é o herói, exato, você é o escrever herói de novo. história. Vamos reescrever essa parada, vamos fazer de novo. E aí eu fui, assim. Mas um dos principais motivos de eu ter ido era porque a line era muito boa e eu queria jogar contigo. E aí, nossa, aquela época lá estava muito conturbado, né? Tava.
Todo mundo, assim, sem exceção, eu acho. Sem exceção. O ambiente também, Era um né? ambiente muito hostil, era um ambiente muito... No começo eu acho que tava, como a gente tava se conhecendo, né? Porque Lua de acho mel. que ninguém nem se conhecia direito. Uhum. Acho que tava normal, mas depois que começou a vir o dia a dia do trabalho, e aí, cara, aí começou a complicar. E aí, como não tinha uma direção, uma liderança muito boa que conseguia lidar com tudo aquilo, na minha opinião, Aham. né? Com a galera que tava lá, o técnico, analista e por aí vai, aí o negócio só desandou, porque aí, cara, era muita Quem personalidade. que era o técnico Muita, nessa época? E era muita. muito difícil de lidar. Em muitas camadas, cara. Foi uma época muito conturbada para todo mundo. Acho que até no episódio do Saci, eu acho que eu comento disso com ele. Ele fala, cara, aquilo ali me moldou muito, porque é como você lida com as coisas, né? E aconteceu muita coisa. A aposentadoria dele foi totalmente inesperada. Você ter voltado foi muito inesperado pra mim também. Porque você estava num momento que eu lembro que era como se fosse, tipo... Se eu não me engano, na primeira semana sua de time, eu virei pra você e falei, cara, eu sou muito seu fã. Falou? Tipo, eu assisto todas as suas lives. Legal. Todo bobinho o Yoda. E eu lembro de te acompanhar como Stone de Yoda, bem no começo, Stone de Yoda. como Yoda, né? Acho que foi, inclusive, a mudança aconteceu pós essa Red, ou um pouco antes, né? Que você parou mais de usar Stone de Yoda, você usou só... Não. Eu entrei no começo já. A Riot não deixou, porque Stone é de chapada e faria apologia à droga. Aí não podia. Então foi Sim, antes Foi ainda. antes. Foi Então antes. a mudança aconteceu mais porque Foi foi na época da forçada. Hitbox que eu joguei contra você na CNB. Que eu fui lá pra Aham. jogar da Lens BR. 2014. Não, que 14, 2012, 14, não, mano. 12. 2012. É? Você tá mais velho que eu já nos Que campeonatos. isso, cara? 2014 eu tava na CNB. Você nem tava na CNB mais, eu joguei Ah, contra 2014 você. tava Cade, 2013 a CNB. 2012, 13, por aí. Isso aí. Isso aí, tá? Cara, a memória é boa, tu. Memória boa. E aí é quem apanha não esquece. Aí aí não podia, eles falaram, ó, ou você muda o nome ou você coloca só Yoda. Eu Uhum. falei, então vai Yoda. Né, por causa disso, porque o nome não podia pra Riot. Mas foi isso. Quando você saiu da Red, você voltou a ser streamer. Você voltou a ser streamer, e isso é uma dúvida pessoal, com um sentimento de falha por você não ter conseguido alcançar o que você queria na Red, ou você estava mais seguindo seus instintos como, pô, acho que não era isso aqui que eu quero, preciso voltar para onde eu estava? É muito interessante porque quando a gente fala daquela Red, poucas pessoas lembram, sabia? Acho que ficou tão apagado aquilo na história, ficou tão sem brilho, que tipo, a galera acha que eu realmente parei de jogar em 2017. Eu parei em 2017, só que eu voltei depois, né? Foi pouco tempo, mas esse pouco tempo, assim, meio que foi esquecido, assim, poucas pessoas lembram. E como que eu posso responder? Eu acho que naquela época eu tava muito perdido comigo mesmo ainda, entendeu? Eu não sabia o que eu queria naquela época. Foi diferente de 2017, por mais que eu ainda estava perdido em algumas questões, eu estava muito certo, sempre fui muito certo do meu trabalho. Naquela época, em 2017, eu falei assim, independente de eu ganhar ou não o CBLOL, de eu jogar ou não, eu vou encerrar minha carreira como profissional e vou dar início à minha carreira como criador de conteúdo oficial, entrando com os quadros, né, talk show e por aí vai, a galera já conhece. Só que quando eu saí, foi em 19, né? Quando eu saí em 19, foi muito tipo assim, cara, o que eu faço da minha vida como pessoa? Então, naquela época ali, eu comecei foi o início da minha, o que chamam de crise existencial, foi o início, porque eu já tava mal, só que eu não podia lidar com isso por causa do trabalho, por causa do dia a dia do competitivo. Então as coisas foram acontecendo e eu deixava pra lá. Mas depois que acabou o campeonato, foi meio que tipo assim, cara, eu preciso fazer algo pra tentar entender o que tá acontecendo comigo, né? E enquanto eu tento buscar isso, não sei como, a minha época era essa, eu preciso buscar, eu não sei como. Eu tenho o que eu tenho hoje de bom, que eu gosto de fazer, que eu sou bom e que me dá um dinheiro, né? Onde eu consigo me manter e continuo com o meu sonho, com a minha empresa, com a Celoiro, as strings. Então foi isso, foi meio que tipo no feeling mesmo, não foi nada planejado, sabe? Foi muito tipo, eu não tinha esse foco, essa coisa, não, vou fazer isso, isso e isso. Cara, foi acontecendo, e eu fui deixando acontecer. O que te levou a começar a questionar isso? Porque ao mesmo tempo que você fala, cara, eu estava muito perdido, na época eu lembro de eu ter a sensação de eu não sentir isso de você.
porque era algo que talvez não era tão visível assim, porque você era um cara que você era muito... Pô, tu era muito palhaço, cara. Tipo, qualquer coisa virava meme, você era uma máquina de bordão. Isso era um negócio até interessante, porque você tinha traços disso no dia a dia, mas o Yoda Pro Player e o Yoda Streamer eram coisas totalmente diferentes naquela época. O que te levou a ter esses questionamentos e entender que você estava perdido no meio disso tudo? Olha, eu acho que foram uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida e eu sinto que o Yoda palhaço o tempo inteiro, todo momento, era mais uma maneira de eu mascarar todas as coisas que eu tava dentro de mim e que eu não sabia como lidar. Então, Eita. eu comecei muito cedo, acho que é legal voltar um pouco para eu responder, né? Eu saí de casa com 17 anos e aí hoje em dia tá muito mais tranquilo de você mostrar e provar para as pessoas e tal, tudo que a gente faz, né? Tá consolidado. Tá consolidado, apesar de ainda ter alguns vários problemas, né? Uhum. É bem mais de boa do que há 12 anos atrás, 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então eu tinha que provar não só para mim, mas para toda a minha família que eu podia viver daquilo. Então eu saí e cara, minha vida era o trabalho. Isso é a primeira vez acho que eu falo aqui, a primeira vez que eu falo assim sobre essas coisas. Quando eu era criança, né, eu sempre nasci uma família com muita fé e com muita crença mesmo no mundo além do mundo, na espiritualidade. Isso ficou muito enraizado dentro de mim. E eu tive muitas experiências também espirituais, além do físico, quando eu era criança, né? Então eu sempre vi muita coisa, sempre sentia muita coisa, escutava, né? Isso sempre ficou muito claro para mim. E eu, graças a Deus, tive bastante auxílio e bastante família para estrutura para poder lidar com isso. Mas depois que eu saí de casa com 17 anos, isso para mim ficou para trás. Eu não queria mais falar disso. Para mim eu não pensava mais em nada. Meu foco era só no trabalho o tempo inteiro. Então eu tinha por quê? Porque na minha cabeça eu tinha que fazer o seguinte: eu tinha que provar para mim, para todo mundo que eu podia viver daquilo. E eu precisava primeiro estruturar minha vida financeira, minha vida de trabalho, para poder ter um lugar para morar, para ter, enfim, para ter o básico que a sociedade impõe em todo mundo, para depois eu ver se eu tinha que pesquisar alguma coisa sobre espiritualidade, sobre vida aí da vida, sobre fé, sobre propósito, sobre ser humano, né? Então, isso ficou muito fora, né? Conforme vai passando os anos, como eu saí de casa muito cedo, eu comecei a ter muitas experiências, né, de pessoas que saem de casa muito cedo. Então, putz, fui convivendo com outras pessoas, né? Eu comecei a ter muitos relacionamentos que não foram junto com as minhas expectativas. Então, por exemplo, eu tive muitos amigos na minha infância, né? Amigos mesmo, né? E aí, conforme eu fui vivendo a vida normal, acho que todo mundo já passou por isso, os amigos eles vão se afastando, cada um vai para um canto, mas sempre sobra um ou outro. Sempre tem aquele cara que você fala, putz, tá sempre ali, né, aquela pessoa que tá com você. Então, putz, eu tive um desafio muito grande com esse amigo, que ele me traiu, né? Então, putz, ele me roubou bastante dinheiro meu, né? Que eu confiava Eita. nele. Eu tive muitos problemas também de relacionamento com as Caralho, pessoas que estavam ao borracha. meu redor, do tipo, cara, será que a pessoa tá comigo porque gosta de mim ou só porque, sei lá, eu sou famoso, entre aspas, ou eu tenho dinheiro, né? Muitos desses questionamentos de, putz, um menino de 18, 19 anos, por mais que tenha tido uma base familiar boa, ainda é difícil de você saber lidar, sabe? E isso foi criando cada vez mais escudos, né? Cada vez mais eu fui me fechando para as pessoas e cada vez mais eu fui me impossibilitando de viver experiências novas. E eu sempre mascarava isso com essa minha palhaçada, e eu sempre mascarava isso também com as streams. Por que com as streams? Porque eu amo fazer live, eu adoro jogar, eu sou nerd de jogo, eu gosto muito mesmo. Eu Fato. realmente curto, eu gosto de comunicar com as pessoas e falar e jogar. É uma coisa que me dá prazer em fazer. E eu usava aquilo para fugir, como escape do que eu precisava resolver dentro de mim. Porque como eu gostava de fazer aquilo, ainda me dava dinheiro, né?
Cara, então eu vou ficar mais tempo ainda. Então eu fazia 14 horas de live, 16 horas de live, eu acordava, eu ia pra live de novo, eu saía da live, eu ia resolver coisa da empresa, né? Eu saía da empresa, eu ia ver coisa de jogo, eu ia ver outras streams. Então eu ficava nessa o tempo inteiro, naquela coisa que às vezes eu nem queria estar, no fundo, porque eu queria fugir do que eu tinha que lidar dentro de mim, esses problemas que eu tinha dentro de mim, essas angústias, esses bloqueios que a gente vai criando por falta Nossa, tô me de vendo muito no Yoda. abertura Será com nós que mesmos, né? Então a gente vai se eu tô bloqueando vivendo o por que o várias Yoda experiências viveu anos atrás, meu até Deus? chegar um momento onde não dá mais. Será que eu tô Quais foram para mascarando e mim, fugindo Felipe, também? os indícios que começou a não dar mais? O primeiro indício que eu tive, Só isso não fui roubado. ainda 2019, 2020, Ainda, né? quando eu falo indícios, eu sinto que é quando o seu corpo fala. Eu acho que o espírito já falou, você não ouviu, a mente já falou, você não ouviu, aí é o corpo que grita. Eu comecei a ter crises de pânico e comecei a ter muita ansiedade. E como eu consumia muito energético na época, tinha patrocínio, né, então eu fazia pilhas e pilhas de energético. Tudo isso foi somando também, né, a minha má alimentação, tudo isso foi somando com eu ter essas crises. Então, putz, eu comecei a sair no meio da live, óbvio que ninguém sabia, né, na live, e eu comecei a sair no meio da live e comecei a, tipo, querer vomitar, querer passar mal, não conseguir respirar, né, muitas vezes eu perdi, assim, por alguns minutos a visão de um olho, né, isso foi várias e várias vezes. E aí começou a ficar preocupante, e ali foi meio que estopim, sabe, do tipo, cara, tem alguma coisa errada comigo e eu preciso ir atrás, né? Então acho que foi esse o start naquela época. Mas isso é tipo a sua visão de tudo que aconteceu do seu eu hoje, ou você já na época conseguia ter essa reflexão para chegar nessas conclusões? Cara, não. A minha única reflexão que eu tinha naquela época era tipo, tem alguma coisa errada comigo e eu preciso olhar pra mim, né? Eu ficava muito naquela de, tipo assim, julgar muito os outros. Então, putz, se eu tô assim é porque aquela pessoa fez isso. Se eu tô assim é porque essa empresa que eu me dediquei há 10 anos fazendo live igual um doido me traiu, né? E é por isso que eu tô mal. Se é que Eita, eu tô assim é porque aquele meu amigo não fez isso e isso, né? Enfim, e por aí vai. Então, eita. eu comecei a muito nessa pegada de ficar sempre terceirizando os problemas, sempre julgando e colocando os problemas nos outros. Até chegar um momento que isso começou a afetar o meu físico. E eu nunca tive isso de afetar o físico, né. Aí eu falei: "Não, calma aí, eu preciso cuidar de mim". Aí eu fui atrás e foi só isso, tipo, naquela época eu não tinha consciência, era só: "Velho, eu preciso resolver o que tá comigo". E aí eu comecei a ir atrás de ajuda. eh, Primeiro eu fui atrás de ajuda psicológica, então eu fui atrás de profissionais, psicólogos. Eu fui atrás de 3 e tudo que eles falavam pra mim não fazia sentido, ou eu já sabia. Eu sempre fui muito eu sempre me autoanalisei, sabe, por mais que eu tinha esse lado palhaço, no fundo eu sabia, entre aspas, o que eu estava sentindo. Então, tipo, isso aqui é carência, isso aqui é o sei lá, é o dinheiro mexendo comigo, subiu pra cabeça, isso aqui é ansiedade. Eu sempre tinha muito essa autoanálise, achava que tinha pelo menos. E tudo que eles falavam pra mim, né, eu sentava, contava minha vida, né, aí eu contava minha vida, eles falavam. Aí eu falava: "Cara, não é isso, tá faltando algo". Aí eu ia pra outra, nada acontecia. Aí eu fui para o médico, né, e aí o médico falou: "Você não tem nada, tudo certo com você", né. "Ah, para de tomar energético e tal", já tinha parado, beleza, padrão, não tem nada. Tá bom, e agora o que eu faço? Aí eu fui falar com a Alessandra, você Uhum. conhece a Alessandra. Por que a Psicóloga da Alessandra? rede, né, eu Acho que é acho. legal contar, quando eu joguei na Red, a Alessandra era psicóloga. E ela, cara, foi ela que fez o time ganhar, pra ser bem sincero, assim, naquela época com um monte de personalidade, ela que soube administrar muito. Eu meio que criei um respeito por ela. E hoje eu sei que aqueles 3 psicólogos que eu passei e que eles não resolveram nada, o problema não eram eles, era eu mesmo que estava já entrei já com um monte de arma na mão, sabe, tipo: "Ai, eu não quero psicólogo, não vai resolver nada". Então, realmente, quando você não quer ajuda, não adianta, você pode ir pra qualquer lugar, vai ser muito difícil da pessoa te Poder ajudar ajudar. quem quer realmente ser Só ajudado. pode ajudar quem quer ser realmente ajudado, quem tá aberto a isso, né. Então eu não culpo eles não, eu me culpo mesmo. Só que ela eu tinha mais respeito, porque tipo, enfim, ela me ajudou a ganhar o campeonato. E ela é muito boa também. É, muito. E aí ela falou assim, eu contei minha história pra ela,
Não que ela já não soubesse, mas eu contei mais a fundo algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E aí ela falou assim, eu não vou poder te ajudar. Ela falou. Aí ele assustado, eu falei, como assim, não pode me ajudar? Eu falei, agora ferrou, né? Aí ela falou, ó, a única coisa que eu sei é, você tem uma intuição muito forte. E o dia que essa intuição morrer dentro de você, você vai ter problemas físicos. Né? Como dizendo, você vai adoecer. Então, eu vou te passar contato de uma mulher que faz constelação familiar, chamada Rina, né? Uma chilena. Falou portunhol. E aí eu falei, você fala com ela? E acho que ela vai poder te ajudar. Aí eu falei, naquela época eu falei, cara, constelação familiar, né? Aí você já começa a vir com um monte de julgamento, porque eu tive em berço, né, de família com esses lances esotéricos e espirituais. Aí eu falei, putz, e tava na pandemia, né? Eita, nem Aí sei eu o falei, vou ter que tá fazer sendo isso via dito. Skype ainda, porque era via Skype. Eu falei, não vai ser legal. Como é que ela vai conseguir se conectar comigo e falar? Ela não vai, nem me conhece, não vai ser bacana, não vai. Mas tá bom, eu vou. Uhum. Aí, Guys, calma. Guys, necessário ressaltar que respeitem a religião alheia aí, viu? É coisa séria isso, guys. Não fiquem de piadinha, roleplay não, porque é a fé do cara. Eu não sei o que é isso, né? Mas, tipo assim, vamos evitar piada com essas coisas, porque o Yoda vai estar assistindo e pode ser meio doideira, mano. É pseudociência, não é religião. Ah, tá, mas mesmo assim, né? Vamos evitar piada com essas coisas aí, cara. MB, quando mas eu vamos cheguei evitar. lá, e aí eu fui Eu quero conversar algo com ela respeitoso por aqui, guys. Ele Skype, tá né? compartilhando a vida dele, tá ligado? Tentando resumir um pouco, eu peguei e contei a minha vida inteira pra ela, de novo, tudo. E aí ela falava, ficava só assim com a cabeça. Assim. Primeiro, antes ela explicou que a constelação familiar, né, para quem não sabe, é que depende de cada profissional, mas geralmente eles usam alguns apetrechos, às vezes é papel, às vezes é tipo um pedaço de pau para ir colocando, né, nos lugares, e aí eles vão mexendo em toda a sua ancestralidade, toda a sua família. Então eles pegam sua mãe, seu pai, vô, tio, algum relacionamento com amizade mais próxima, e vai mexendo ali, e através do entendimento, do estudo que ela tem mental e espiritual, ela vai jogando ali. Eu, particularmente, Felipe, acho que qualquer meio alternativo que você usa para autoconhecimento e para cura e para, enfim, trabalhar com isso, vai muito de cada pessoa que está ali. Eu acho que o resto é só uma maneira que a pessoa usa para poder trabalhar. Mas se a pessoa estiver bem de cabeça, estiver com o coração limpo, ela vai ser uma pessoa legal, que pode te encaminhar para um lugar bacana. Senão, pouco importa. E essa é uma pessoa boa, né? Eu gostei dela. E aí ela ficava fazendo assim com a cabeça e tudo que eu falava ela não falava não. Enfim, no final eu contei para ela uma experiência com a minha mãe, quando eu era pequeno, que minha mãe tinha alguns desafios espirituais e ela conversava comigo. E ela falava, filho, eu tenho isso, isso e isso. E aí eu falei, caraca, então, se minha mãe tem esses desafios, eu não posso trabalhar a minha fé, a minha vida espiritual agora, porque eu preciso focar no meu trabalho primeiro, para depois eu resolver isso. Aí, quando eu falei isso, ela falou: putz, é por aí que você tem que ir. Ela pulou da cadeira e falou: não, esse é o caminho, você tem que cuidar de outras coisas agora, junto com a sua vida profissional. Você tem que começar a cuidar de você, começar a cuidar de todas as coisas que você tem dentro de você, que você esqueceu durante a sua vida, né? Que é o autocuidado, que é o autoconhecimento, que é a espiritualidade, que é a fé, que é Deus, que aí cada um vai lidar de uma maneira. Aí eu falei, pô, ninguém tinha me falado isso. Né? Mentira, minha mãe tinha me falado, mas a gente não escuta a mãe, principalmente nesses momentos, né? E ela sempre deixou muito livre para eu escolher o que eu tinha que escolher. Tá? E aí eu falei, pô, faz muito sentido isso, então eu vou atrás. E aí, quando eu quero eu vou atrás, cara. E aí, nessa época, foi onde eu comecei a estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, aí eu comecei a seguir esse caminho, e aí as coisas começaram a acontecer. Esse foi o momento chave. Uma coisa bem besta, sabe? Era só uma pessoa falando, vai. E aí eu fui, aí eu com minhas próprias pernas fui seguir. Você, assim, é visível, né, hoje, o quão diferente você tá de quem você era, né? Acho que o pessoal começou a notar isso. Guys, eu vou só pausar, só um off-topiczinho. Sabe uma coisa? Ele comentou que ele só precisou ouvir uma pessoa dizendo vai, né?
e daí foi, e mesmo sendo uma coisa boba, acabou resolvendo muito e tal. Eu tenho um pensamento de que eu acredito que muito do rumo, o norte que a sua vida vai tomar, ou precisa tomar, ou a melhor decisão para a sua vida, você já ouviu. Você já sabe, possivelmente. Só que a diferença é o momento em que você vai ouvir. Provavelmente ele já deve ter ouvido outra pessoa falando, vai, você precisa de autoconhecimento, igual ele descreveu ali. Mas talvez somente naquele momento ele estava apto a verdadeiramente ouvir. Porque pra minha vida, de certa forma eu acredito um pouco em destino, né? Eu acredito em Deus, obviamente, sou um gay cristão, tá? Mas eu acredito muito de destino, eu acredito em momentos. A vida ela é feita de momentos. Existem momentos que é pra ser e existe o momento que não vai ser, aquele não é o seu momento, entendeu? É muito da pessoa e do momento. Eu comecei a notar isso vendo as suas lives e falando, cara, se é o Yoda de um tempo atrás, ele ia ter feito uma piada aqui, ele ia estar com uma postura diferente, coisas assim. E você, ao que parece, você caiu de cabeça de um jeito nisso que passa a visão como se tivesse dado um 360 na sua vida. E o que eu quero extrair disso é como foi para você enxergar o efeito que isso teve nas pessoas ao seu redor, porque além de streamer, além de pro player, né, nessa época você tinha parado já, você tem uma empresa, suas relações familiares, pessoais, como isso afetou tudo ao seu redor? Não é como afetou, é como afeta ainda. Porque é uma mudança constante. E geralmente eu divido hoje minha vida em duas. Eu sempre dividi, na verdade, mas hoje com mais consciência, em duas partes. Primeiro, eu tenho minha vida profissional, onde eu tenho todos os meus seguidores, as pessoas que gostam do meu trabalho, gostam do Yoda. Independente do projeto que ele tá, da época que ele tá, as pessoas gostam e acompanham a evolução do Yoda. E eu tenho as pessoas mais próximas da minha família, meus amigos, minha esposa, né? A família que eu tô construindo com a minha esposa. Eu gosto de classificar essas duas relações que eu tenho, porque são dois tipos de relações importantes. E aí você tem essas relações dentro das relações. Ainda está sendo muito difícil com a primeira parte, que é a minha comunidade, porque se você parar para pensar, o Yoda de 2011 não é o mesmo Yoda de 2017. E porque é uma coisa muito natural do ser humano ele ir evoluindo, ou ele ir mudando, né? Porque a evolução ela é muito relativa. Né? O que é evolução para um pode ser uma besteira para outro. Agora eu tô falando um monte de coisa aqui, pode ser que um cara vai falar, cara, esse cara tá doido. Ele ficou louco e, enfim, não tem mais o que fazer da vida e vai ficar julgando, tá tudo certo. Assim como se eu estivesse aqui falando, o quê? Fall Tribe o tempo inteiro dando palhaçada, alguém ia pegar e falar, cara, não faz sentido, ele não cresceu, tá o tempo inteiro nisso. Não... Tudo depende da ótica da pessoa que tá. tu vai falar, não vira página, né? Caraca, ainda nisso, né? 10 anos nisso. Então, vai ter sempre alguém que vai olhar com uma perspectiva diferente. E o Yoda de 11 anos, de 2011, é diferente de 2017, porque eu fui mudando, enfim, me adaptando como ser humano, e as pessoas que me acompanham também foram mudando, foram criando perspectivas novas de conhecimento, de maneira de pensar, né? A minha comunidade começou a me assistir, era criançada, pô. Era tipo 10 anos, 12 anos, 14 anos, e foi crescendo junto comigo. Hoje eu brinco, as mulheres tá grávida, os homens tá barbudo, barrigudo, com faculdade, trabalho, 2 trabalhos, fazendo pós-doutorado, né? Eu não consegui chegar na nova geração, mas essa geração vem me acompanhando, as gerações daquela época vem me acompanhando até então. Então esse é um primeiro ponto, porque eu sempre fui evoluindo, né? E uma coisa é você perder a essência. A outra é você ficar preso numa coisa que em algum momento deu certo. Porque o que dá certo é o financeiro. Quando a gente fala dar certo é o financeiro. Né? E você ficar preso naquilo porque você tem medo de mostrar quem você é para os outros, porque você vai perder algum patrocínio, alguma audiência e por aí vai. Então está sendo complicado, porque quando a gente fala de... Minha mulher sabe mais que eu de data, eu sou muito ruim. Eu vou falar 2021, 2020, enfim. Para agora, foram mudanças 360, como você falou. Então, cara, foi realmente uma parada que revirou
minha vida de cabeça abaixo, assim, né? Então, 360 vai parar no mesmo lugar, viu? se com a minha Pessoa família, estudar se com a minha nos esposa graus. foi difícil explicar e mostrar, porque uma coisa é você falar, eu sou assim hoje, a outra é você mostrar nos seus atos. Para mim, onde conta, onde vale, é o que você faz no seu dia a dia, o que valida quem você é, a sua essência, o que valida são nos seus atos, como você lida nos momentos de estresse, nos momentos de problema que você tem, né? Então, se para minha família que me conhece, se para minha esposa que me conhece foi difícil, imagina para minha comunidade que tá, tipo, vendo uma foto no Instagram, que tá me vendo jogando um MOBA através de 4 telas de uma Twitch, né? Então, é uma mudança que eu venho fazendo e que esse programa uma baita oportunidade, eu te agradeço, né? Agradeço a todos que estão trabalhando nesse programa para eu poder dar um passo a mais. Porque talvez para alguém não vai mudar nada pra pessoa, né? Tá tudo certo. E para alguém que me acompanha, ou às vezes me acompanha em algum momento, pode fazer sentido. E acho que esse é o meu objetivo. É tentar sempre mostrar quem eu sou nesse momento, sempre trabalhar com transparência com todas as pessoas ao meu redor, seja a minha família, seja os meus amigos e seja a minha comunidade. Então, tá sendo complicado, tá sendo difícil, mas tá sendo muito maravilhoso. Tá sendo muito bonito para mim eu poder eh, me permitir, né? Porque eu não tô fazendo nada de mal. Eu não tô, sei lá, traindo ninguém, não tô brigando com ninguém, não tô passando a perna em ninguém para ser mais que alguém, né? Eu tô só sendo eu, cara. E sei lá, se eu tô só sendo eu e fazendo coisas boas, ajudando as outras pessoas, dando amor, fazendo a caridade, dando carinho, dando atenção para as pessoas, pô, isso é o que importa para mim, entendeu? E se alguém se identificar, tá tudo certo. Parece que numa busca sua pela sua própria essência, você quis trazer isso pro que você faz, né? Isso. Pro seu trabalho. E aí fica algo que eu sinto que é inevitável você não pensar quando você escuta isso, de você trazer essa essência para o seu trabalho quando era algo que você exportava de uma maneira tão diferente, é o medo. O medo de você trazer isso e a reação das pessoas, ou se você vai perder o público que ali te acompanhava, um pouco do medo de não ter a validação deles, porque querendo ou não, quando a gente fala de parte financeira e do lado profissional, a gente depende um pouco disso. Depende muito disso, é 100%. É o que eu falo, as pessoas perguntam, por quanto tempo você vai fazer live? Aí eu até brinco, eu falo, o tempo que vocês me permitirem. Se vocês continuarem me assistindo, eu puder me sustentar minha família e conseguir fazer o que eu quero, eu vou fazer. Senão eu vou ter que fazer outra coisa, né? Eu brinco, mas é a real também, Eu né? aí. Tipo, Mas o meu a outra gente coisa é depende virar das mendigo, pessoas, né? né? E isso gera um medo e eu vou ser muito sincero, eu tive medo, ainda tenho medo de falar muitas coisas, porque a gente precisa estar muito certo dentro da gente do que a gente quer primeiro. Principalmente eu vejo assim que a gente como influenciador, seja um influenciador pequeno, médio, grande, eu acho que a gente tem uma responsabilidade com nós mesmos, né? Todos nós, seres humanos, precisamos ter uma responsabilidade com nós. Então, eu hoje não posso sair falando um monte de achismo, porque talvez eu ainda não esteja 100% certo do que eu estou querendo fazer, né? Então eu penso muito antes para falar. Esse é o ponto. É por isso que ainda Eu é também. difícil de eu tentar me expressar para as pessoas, porque hoje a gente anda numa cultura, numa sociedade onde muitas pessoas julgam o tempo inteiro. As pessoas elas estão ou é o lado A ou é o lado B, ou é a direita ou é a esquerda, né? Ou você é desse jeito ou você é desse jeito. Eu Exato. farpando Então assim, vocês e se aí, você viu? for dessa maneira e eu for da outra, você vai ser escrachado por isso, Tô né? E totalmente isso tá para correndo tudo. disso. A gente geralmente sempre, nossos pais geralmente falam, né? Política e religião não se discute, né? É clássico dos pais. E hoje o negócio foi aumentando. Política, religião, vida, jogo. Cara, qualquer coisa assim tá muito complicado de você ter uma conversa saudável e poder expressar sua opinião, mesmo que você esteja errado ou que outra pessoa não concorde com alguma coisa, porque você fica com medo de ser escrachado, de ser cancelado, de as pessoas te zoarem, né? E isso pode te afetar, pode afetar a sua família. Então, é uma coisa que eu tô indo passo a passo, sabe? É o que eu vejo que eu estou sendo intuído para ir com calma, para não sair fazendo as coisas naquela maluquice de só sair, é assim mesmo, acabou. Não. Então eu tô indo aos poucos e eu acho que tá dando certo.
e as pessoas vão continuar julgando, desde a minha aparência, a maneira como eu me visto, a maneira como eu tô falando hoje. E se eu tivesse da mesma maneira, iam falar também, e tá tudo certo. É isso aí. Cara, você mencionou um pouco o quão difícil foi o Julgamento momento de sempre vai ter transparecer mesmo. para as pessoas, né, ao seu redor e como isso afeta as pessoas ao seu redor. Eu quero voltar um pouco, porque eu acompanhei uma parte, né, do momento em que você e a Mais meio que se conheceram ou estavam se conhecendo ali em 2019. E eu lembro que Guys, antes quando você deles estava de entrarem nesse saída do time, assunto, eu vou dar um pequeno pause que eu preciso muito ir até o banheiro. Eu bebi água. Então, quem quiser ir até o banheiro e etc., vão junto comigo, porque depois é o infinito. Partiu, hein? vocês já não estavam mais se falando tanto. E depois de uns anos eu vi que vocês estavam juntos de novo. Eu quero fazer meio que uma intersecção aqui entre tudo que você falou e esse momento em que vocês se reconectaram. Olha, a minha história com a Mai é muito doida. É muito doida a minha história com a Mai. Acho que dá pra fazer até um filme, um livro, sei lá. Muita coisa que a gente viveu. A gente se conheceu em 2019, acho que foi isso mesmo. A gente sempre foi muito colega, ela muito minha amiga e eu não amigo dela. Porque naquela época eu não era nem amigo de mim mesmo, eu acho. Eu não. Eu, eu sentia sempre esse bloqueio. É como se eu tivesse um escudo mesmo, um shield ali que nada passava, e é isso aí. Né? E eu não queria me relacionar com ninguém. E eu ficava muito assim com tudo. E eu não falo só relacionamento de mulher, é relacionamento de amizade, de colega, de tudo. Era muito travado. Né? O negócio era isso e acabou. E aí, quando eu conheci a Má, era muito isso, era muita, tipo, amizade colorida, né? E aí, tipo, tinha fases e fases, e aí, às vezes a gente ficava, às vezes a gente não ficava, às vezes ela me ajudava, às vezes eu ajudava ela, mas ficava muito nisso. E eu sempre fui muito sincero com ela, mas eu sempre, alguma coisa me falava que tinha alguma coisa ali, que eu sentia alguma coisa, né? Vou chegar onde eu quero chegar, né? Isso ficou, de novo, eu sou ruim com o tempo, acho que ficou uns 2 anos, assim, né? E chegou um momento que a gente não se falou mais, porque vidas, né? Ela foi para Brasília, ela trabalhava em Brasília, né? No governo, Carai, e 2 anos, eu filho. morando aqui em São Paulo, então a gente meio que não se falava muito mais. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a me curar, essa é a palavra. Quando eu comecei a me curar, comecei a entender o que eu tinha que resolver dentro de mim, e eu entendi, não comecei, eu resolvi o que eu tinha que resolver, as amarras que eu tinha dentro de mim, eu fui tirando os nós, fui desamarrando tudo, e eu falei, nossa, tô bem, tô bom, tô pronto para recomeçar a minha mente com a minha vida, né? Tô pronto para dar o próximo passo. A primeira pessoa que veio na minha cabeça, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi ela. E na época eu não entendi. Eu ficava falando assim, Maiara? Aí eles falavam, Maiara. Aí eu falava, o quê? Eu falei, não é possível, não, a gente nem se fala mais. Não, ela deve estar com outra pessoa, não vai dar certo. Eu falei, tá bom, vou mandar mensagem. Aí eu mandei mensagem, e aí a gente voltou a se falar, e aí foi tudo muito rápido, assim, porque deu, tipo, acho que, de novo, eu sonhei com o tempo, mas acho que deu um mês. Ela tava lá em casa e ela não saiu mais. Ela ficou lá em casa no apartamento, ela não saiu mais de lá. E E aí aí depois foi uma nova história, porque aí a gente começou a namorar, e depois eu pedi ela em casamento, e aí agora a gente tá hoje, tá faltando só o filhinho, eu tô esperando o momento dela, mas eu acho que durante a conversa eu posso O contar com momento mais dela, né? detalhe. Tô Porque o seu esperando. já tá aí. Não, pra mim já tinha ontem já, mas ela não quer, vou esperar mais um pouco aí. Cara, você falou sobre se curar. Qual que foi o momento que determinou o próximo passo? Porque você estava, a impressão que passa é que você passou muito tempo se dedicando a algo que você estava construindo uma carreira muito foda, uma imagem incrível. Só que a maneira como você estava fazendo aquilo e construindo aquilo, no fundo, estava continuamente te fazendo um pouquinho de mal que foi acumulando e não tinha mais como seguir daquela forma, né? Você teve que meio que olhar para dentro, mudar e modificar tudo aquilo que você estava fazendo. No momento em que você olhou e falou, beleza,
eu tô curado, eu consigo seguir minha vida. Qual que foi o momento marcante em que você decidiu ali seguir a sua fé? Legal. Antes de eu falar desse momento, acho que uma coisa muito curiosa que eu lembrei agora da Má, isso até é interno, quando eu falo interno é entre a comunidade, né, o cenário que fala, a palavra cenário, o cenário gamer, o gamer e esportes. A galera fala muito, ela acha que a Mai foi o fator de eu ter dado esse 360. E todo mundo fala internamente. Não, ela mudou ele 360. completamente. Ele não faz mais um monte de coisa por causa dela. Ele não é mais assim por causa dela. Mas na verdade, eu só pude me conectar com ela depois que eu consegui sozinho me mudar e me curar e fazer tudo que eu tinha que fazer dentro de mim. E aí eu pude ter o privilégio de estar com ela, uma pessoa incrível, maravilhosa. E aí sim a gente pôde estar junto, e aí sim a gente pôde estar construindo. E aí, claro, aí ela me ajudou mais ainda, né? Aí foi uma coisa que a gente foi crescendo junto, eu e ela. Obviamente a gente continua tendo muitos problemas, mas a gente sabe resolver, a gente sabe lidar, né? Como qualquer relacionamento saudável, com pessoas maduras, que alinham as expectativas, que conversam, né? Que crescem junto. Então eu queria falar isso porque eu lembrei na hora, assim, eu falei, cara, preciso falar. E realmente tem muito. Bem, Eu vi muito esse papo na época que isso estava muito em evidência, né? Sua mudança, que veio muito no momento que você fez um post no Twitter, que foi a foto do casamento de. coincidiu, entre aspas, pra quem tá de fora, né? Mas a gente vai chegar lá. Eu quero muito entender realmente o momento que você decidiu seguir a sua fé. Porque até aí você estava meio que seguindo a sua intuição e indo e vendo o que estava rolando. Você Perfeito. começou a estudar, se curou. Esse ponto-chave. É. Então, depois que eu falei com a mulher que fez a constelação, eu falei, bom, beleza, então eu vou estudar e eu vou atrás. E eu realmente gosto, quando eu quero uma coisa minha, eu vou muito atrás, assim, eu me dedico muito. Então eu comecei a conciliar minha carreira como streamer e empresário com a Cé Loiro, mais Gamers do Bem, né, junto com a minha mãe, que inclusive depois queria até falar sobre a Cé Loiro e como foi esse processo inteiro, mas voltando ao ponto, então eu tinha que conciliar isso com essa minha busca, eu não vou nem falar espiritual o nome, eu acho que é uma busca de autoconhecimento, de se entender, de entender o que está acontecendo. Mais filosófica. Filosófica, acho que é uma boa palavra. E aí eu fui. Bom, aí eu comecei pelas filosofias e religiões que eu me simpatizava mais. Então, eu comecei pelo espiritismo kardecista a estudar, depois eu entrei um pouco na linha do hinduísmo, na linha do budismo, comecei a estudar um pouco o povo do Egito, todas as filosofias dos monges do Tibete, entender Caralho. qual que, claro, tudo por cima, nada muito aprofundado ainda, né? Comecei a entrar também nas linhas de matriz africana, né? Fui para o Candomblé, fui para Umbanda, que é aonde também eu desde criança frequentava, inclusive outro ponto também para falar, né? Mas aonde eu mais me conectei de todas as filosofias e religiões, falei algumas, mas foram várias, foi no xamanismo, foi na filosofia xamânica. E através da filosofia xamânica, Nem que nada conheço. mais é o contato com a natureza e com tudo que nos rege, né, Ah, a conheço. interação do ser humano com tudo que é vivo, né, onde a filosofia xamânica, dizem os estudiosos, os cientistas falam que A El Que Maravilha, ela era muito dessa vibe, né? Xamanista. Então, o mais próximo que eu cheguei foi nisso. Acho que a El que era bem isso daí, não era? Tem alguém tão velho quanto eu que conhecia a El Que Maravilha, mano? Não é El Que Maravilha? Deixa eu ver. É isso mesmo. a manifestação xamânica é a primeira Mas vocês não manifestação conhecem, não. espiritual que existe na face da Terra, desde a época paleolítica, onde o homem manipula o fogo e ele percebe que o fogo, além de dar alimento para ele, além de aquecer ele, além de dar visão para ele no escuro, ele percebe que o fogo tem alguma coisa, uma relação a mais ali. E ele começa a ofertar para esse fogo e começa a colocar esse fogo como um deus, como uma entidade, como algo divino, algo fora do físico. Né? Então ali já tem as manifestações xamânicas. E dentro das manifestações xamânicas e de toda a natureza, onde tudo é sagrado, onde não tem só uma figura, né, de um velho barbudo ditando o que é certo e o que é errado,
onde tudo é sagrado, onde tudo é divino, onde Deus está em todos, essa figura onipotente, onipresente, você tem as plantas de poder. As plantas de poder, elas vêm desde a época que você faz um chá para dor de barriga até um chá para dor de cabeça, para te ajudar numa cura. Você tem as plantas mestras, né, que são as plantas com mais... são mais famosas dentro dos povos xamânicos, dos povos originários, né, e aí foi onde eu tive as minhas experiências com essas medicinas sagradas, né, onde eu tive uma experiência muito forte com o rapé, onde eu tive uma experiência muito forte com o cambô, e o ponto-chave, o ponto de virada da minha vida foi com a ayahuasca, né, com a medicina da ayahuasca, onde eu pude ver a minha vida de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais interna, de uma perspectiva mais o que eu preciso fazer para melhorar, o que eu estou errando, para onde que eu tenho que seguir e quais são os meus próximos passos na vida, através dessa expansão de consciência, onde eu pude ter esse contato um pouco maior com o divino, com o sagrado, comigo mesmo, dentro de mim. Eu pude virar essa chavinha. E na hora que eu virei essa chavinha e eu consegui olhar para mim, olhar para os meus medos, para os meus demônios, para os meus, sei lá, para as coisas que eu tenho que fazer, ali despertou a minha espiritualidade, ali despertou a minha religiosidade, ali eu consegui ver o que estava certo e o que não estava na minha vida. E aí o papo a gente pode ficar aqui o tempo inteiro falando sobre, porque aí foi desde os meus pequenos atos até os grandes atos. Então no momento que eu cheguei na minha casa, naquele prédio, aquele apartamento que você frequentou, ali eu já estava olhando diferente da maneira que eu via a vida. Então muita coisa que eu fazia para mim já não fazia mais sentido. Alguns exemplos pequenos, como por exemplo, que são muito grandes na verdade, todas as bebidas que eu deixava ali, né? Todas os narguilés, eu fumava muito narguilé o tempo inteiro, então tinha muita coisa de narguilé lá, né? A minha casa era muito bagunçada, eu morava sozinho, cheguei a ter algumas pessoas morando comigo, mas sempre foi eu e mais uma pessoa, mais um outro moleque ali junto, né? Na época da Red teve bastante isso também. Tudo bagunçado, né? Tudo uma bagunça na parte física, né? A minha alimentação, ela estava completamente errada, a maneira que eu acordava, que eu dormia, os energéticos que eu tomava, tudo que eu consumia ali, eu não tomava água, né? Eu lembro de ter ficado surpreso, né, Cara, com isso. é doideira, tipo, o poder da fé, da religião na vida da pessoa, né? Você vê, da espiritualidade, o fato dele estar distante da espiritualidade dele, fazia com que, igual ele falou, ele não tomava água, tinha muita bebida na casa dele, fumava muito narguile, o que mais ele falou? Casa muito bagunçada. E depois que ele se aproximou, né? Ele se religou da religião. Ele conseguiu dar uns 180 graus, viu, Yoda? 180, não 360. E saiu completamente disso. Eu fico muito contente, guys. Acho que toda religião é completamente certa e coerente. É principalmente aquela que faz bem para você e te faz ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso é a parada importante, entendeu? Isso é o que importa. Na época foi bem marcante, inclusive. Isso aí. Eu vou te cortar rapidinho, porque eu preciso fazer um questionamento que na minha cabeça faz total sentido, mas eu não sei se você pensa dessa forma. Que é o seguinte, você falou muito sobre como a sua casa estava, a forma como você olhava, já estava olhando diferente para as coisas, estava enxergando um pouco além. E eu vejo uma certa similaridade de como estavam as coisas na sua casa, no seu ambiente, e como estavam as coisas internamente em você naquela época. Você acha que tem uma certa conexão entre, talvez a energia da sua casa, o local que você vive, fala muito sobre você? Com certeza. As suas relações falam muito sobre você, quem está do seu lado, A sua casa, como principalmente. você lida com elas, a sua alimentação, tudo é baseado no que você tem para dentro de ti. Então você só atrai aquilo que você tem. Então, no momento que você tem uma amizade ruim e você permanece e você não se afasta ou não arruma aquilo, você é cúmplice daquilo. No momento que a sua casa está uma zona, você internamente está uma zona também.
né? No momento que você não se alimenta direito, você internamente não está se alimentando também do seu próprio espírito, né? Da sua My bad. respiração. A gente não para nem para olhar para o nosso próprio respirar. MB. A gente às vezes esquece que a gente respira. A gente não consegue parar um segundo para e respirar, né? E é uma coisa tão simples e tão importante na vida, né? Então, a maneira que eu reclamava o tempo inteiro, né? Dizem os sábios aí que quem reclama, clama 2 vezes, né? Era como se eu chamasse 2 vezes as coisas que eu não queria. Eu ficava reclamando o tempo todo de tudo, mesmo tendo muita coisa, né? Tendo tanta coisa que muitas pessoas batalham para ter, né? Eu não conseguia agradecer, né? Por ter conquistado tudo aquilo. Então, sim, eu tenho consciência e tenho certeza de que depois que eu comecei a arrumar, porque é um trabalho que eu acho que vai durar a vida inteira, né? Comecei a arrumar as coisas dentro de mim, eu comecei a mudar as coisas por fora, né? Aos poucos. Você diria que é uma jornada de conhecimento ou uma jornada de exploração? Conhecimento total, autoconhecimento total. É uma jornada onde você começa a tomar consciência do que você faz. Então, uma coisa é você errar em algo e você não tomar consciência daquilo. A outra é você saber que aquilo está errado e mesmo assim fazer. Aí você é cobrado 2 vezes por você mesmo, pelo universo, por Deus, Jesus, cada um tem a sua maneira de dizer, mas essa é a maneira que eu acredito. Então, por exemplo, eu olhava para o meu lixo e o meu lixo, ele não tinha o que era reciclável e não o que era orgânico. E tudo que eu jogava era tudo num saco só. E eu fiz isso por muito tempo. Eu sempre morei sozinho, desde os meus 17 anos, tanto em game house como nas casas que eu alugava. Eu sempre fiz isso. E eu tava errando. Obviamente, no momento que você faz isso, você tá prejudicando o planeta. Se você tá prejudicando o planeta, você prejudica você mesmo. Né? Isso é um fato, não é... E é outro, né? Exato. E é outro. Aí Não é ele uma me religião, jantou. não é uma fé, é ciência. Né? É Ele me fato. jantou. MB. E eu Vou fazia separar isso. o lixinho. Mas no momento que eu tive essa consciência e eu continuei fazendo isso, aí eu comecei a me cobrar muito mais. Eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Sendo que eu sei que isso é errado. E aí eu comecei a mudar. Então é um exemplo de vários. Alimentação, a mesma coisa. Cara, eu sabia que estava errado mais ou menos, porque eu só, tipo, tá tudo bem, sou novo, né? E aí foi indo. Cara, em meio a tanta mudança, né? Porque a gente pode falar de uma maneira geral, mas no fim são tantas pequenas mudanças que vão somando em algo muito maior, né? O negócio do lixo é uma pequena mudança, né, que você faz no seu dia a dia que afeta tudo, mas também vai de acordo com quem você está se tornando. No meio de todas essas mudanças internas que você estava fazendo, você mencionou a sua família e as origens, né, da sua família, que você teve todo esse apoio quando você era menor e Sendo bem estava lá e focado em teve uma certa espiritualidade, exposição né, à cara? Legal religiosidade, isso. espiritualidade. Só que durante muitos anos, talvez eles tenham visto muito do Yoda streamer. E quase que do nada, pelo menos para quem estava mais externo, você começou a ter uma mudança muito drástica. Como é que foi a experiência e o contato com eles durante esse tempo? Eles, minha família. Isso. Olha, família é uma palavra grande, né? Aham. Então, família, quando você fala de família, você tem muitas pessoas. Eu falo as pessoas mais próximas de você. As mais próximas. A minha mãe e meu pai, era como se eles já soubessem. Era como se não fosse novidade. Por mais que eles tenham tomado esse baque, tomado essa surpresa, era como se no subconsciente deles, no espírito deles, na mente deles, eles, opa, esse é o meu filho. Aconteceu. Aconteceu. O que nem eles sabiam que ia acontecer, Aham. mas que eles sabiam. Aham. Sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Lá no fundo eles sabiam, no fundo da alma deles, né? E quando aconteceu, eles falaram, tá, é isso. Então a gente tá pra te apoiar e tá pra estar contigo aonde você decidir. Mas a minha jornada espiritual, ela tá sendo muito... Ela é, na verdade, tá? Isso é a minha verdade. Eu vejo que a jornada de autoconhecimento filosófica, espiritual, ela é muito individual. Né? Hoje eu tenho a minha família com a Má, mas eu tenho a minha busca individual e ela respeita isso. E aos poucos você vai compartilhando com pessoas que fazem sentido com você. Né? E foi assim com a minha família. Então eles entenderam, ofereceram ajuda, ofereceram suporte e me ajudam até hoje, me acompanham até hoje nisso. E ao tempo inteiro respeitaram. Principalmente, cara, eu não tenho o que reclamar dos meus pais. O tempo inteiro, assim, eles foram muito sábios, assim. Eu falo que quando eu for pai,
né? Eu quero ser o que meus pais foram para mim, né? De tudo, claro, todos os pais têm uns problemas, Aham. né? Às vezes uns bem bestas, assim, que eu falo, por que tá acontecendo? Mas não adianta, a essência, a criação, a base familiar, ela é muito importante e é isso que eu levo de exemplo, tanto do meu pai como da minha mãe. E depois teve a minha irmã também, que sempre me apoiou desde pequenininha, muito sábia, né? A gente não teve muito contato na adolescência dela, porque eu saí, né? E aí depois que eu entrei nesse mundo com mais afinco, com mais força, ela sempre me apoiou e sempre me ajudou. E eu acho que, graças a Deus, eu tenho essa família estruturada que eu acho que pra mim foi uma das minhas bases, com certeza. Uhum. Uma das coisas que eu vi muito seu, se eu não me engano, você falou isso quando você foi no Flow, que tem bastante tempo, acho que são 3 anos atrás que você foi no Flow. Você falou ali que você queria, de alguma forma, devolver para a comunidade tudo aquilo que eles estavam te proporcionando, né? Isso você falou referente, se eu não me engano, nessa época foi ao YouGamers do Bem. Aham. E agora, a gente conversando, eu não sei exatamente como foi a criação do YouGamers do Bem ou tudo por trás disso, só que um questionamento que eu tenho é se na época da criação do YouGamers do Bem já era meio que um grito do interno do Felipe pro Yoda. Com certeza, meu irmão. Com certeza absoluta. O Yo Gamers do Bem é um projeto do espírito que naquela época eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E eu agradeço muito a minha mãe, porque ela é a cabeça disso tudo. Inclusive a senhora Adriana, né? Ela é aquela sócia e a gente que não quer ficar aparecendo na mídia. E quem conhece dos bastidores sabe tudo que ela já fez, né? Não gosta de ficar aparecendo, mas ela tá ali. E ela é uma eu idealizei o projeto, eu recebi esse projeto e quis fazer, só que ela que abraçou. Se hoje o projeto continua vivo, é por 2 motivos. Um principal é a comunidade. A comunidade continua doando e continua bancando o projeto social que a gente tem hoje com as crianças. E 2 é porque ela tá indo atrás e faz o mano a mano, sabe? A conversa do dia a dia, que faz relacionamento, que fala com uma pessoa, que vai atrás do local, que acha a segurança pro local, que acha o transporte para as crianças, que vai atrás da alimentação, da tia da limpeza, de quem que vai cuidar do dia a dia, dos voluntários que vão estar ali ajudando, das pessoas que sabem falar sobre tecnologia, que faz collab com influenciador, que faz collab com... Putz, eu posso de novo ficar aqui o tempo inteiro falando de Gamers do Bem, mas a gente tem que ter esse desgaste mesmo, né? É um desgaste, é uma coisa que leva tempo, que leva trabalho, mas que não tem nenhum dinheiro que paga, cara. Não tem nenhum dinheiro que paga ver pessoas felizes genuinamente por algo que você está fazendo do coração. Para mim, esse é o significado de felicidade. É uma coisa que vem do coração e vem da alma. Quando você ajuda uma pessoa e a pessoa te agradece por aquilo, é uma coisa que sei lá, não tem explicação. É só sentir mesmo. Cara, é até meio... É engraçado você estar mencionando isso voluntariamente. Foi uma pergunta muito recorrente nos outros episódios, o que é a felicidade, né? E muitas vezes é uma busca. Eu acho que é a busca de A todo Revolta me mundo, perguntou isso, eu né? tiltei, O que é tá? você ser feliz, é você ser verdadeiro a você mesmo, é você ajudar o outro, é você divertir o outro às vezes você nem sabe o que é, às vezes você está na busca e tem gente que vai morrer sem saber, muitas vezes, né? É, uma das coisas que fica muito claro pra gente é que você tenta muito unir a sua paixão. Vou dar um exemplo. Você sempre foi um cara muito apaixonado por música, né? Era um tópico muito recorrente nas suas lives, sempre foi. Sim. Fazer as playlists. Isso. E quando você fez a playlist 2v2, você uniu duas paixões suas. Você uniu a música e o jogo num formato totalmente mirabolante, porque eu não sei como você chegou naquela conclusão ali que É esse vai ser o verdade, né? formato, Bizarro. e deu super certo. Eu participei já uma vez. O Yo Talk Show, né? Você uniu o seu humor à comunidade gamer, a explorar novas coisas. Então você está sempre pegando suas paixões e meio que Casos de Trabzon. unindo elas, né?
O que é, velho? Fala aí, você tá pensando em alguma piada, não trola. Não, eu ia falar que falta MD3, porque todo mundo reclama que não tem MD3, Aí por isso que isso aí já falta. Isso é falta ruim. muito também. Mas, não, eu defendo a MD3 porque eu acho que com a MD3... O É cabelinho do nesse Cami, cara. momento Tava em estiloso, filho. que você já estava ingressando em tudo isso e você ainda manteve a sua vida profissional do jeito que estava, você se questionou de como você ia, de fato, no seu dia a dia, incluir uma coisa na outra? Você diz hoje em dia, Isso. Não, naquele momento. naquele momento. No momento em que você começou as suas práticas e começou a entrar nesse mundo e entender que, beleza, isso aqui é o que eu quero, essa é a minha paixão. E talvez eu queira unir ela às minhas lives. Sim, na verdade, nesses últimos 3, 4 anos foram as minhas os maiores questionamentos internos e externos também, principalmente com a Má, né, de saber como que eu vou fazer isso, como que a gente vai fazer. Né? E eu já tenho a resposta de como fazer, mas é algo muito importante para mim, então eu quero deixar para falar no final do programa. Eu acho que eu bom. queria acabar com isso, porque eu nem pensei em falar isso hoje, mas acho que vai ser legal falar, porque eu acho que eu tenho alguns medos de falar, que vão pegar a minha ideia, vão não sei o quê, mas eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. E se fizer, eu vou ficar muito feliz. Assim como fazem hoje em dia, de vários conteúdos que criam, né, que eu acredito que tenham sido inspiração do que a gente fez lá atrás, esse também não seria problema. Então eu quero deixar pro final. Mas eu tenho, e demorou pra vir essa resposta, demorou anos, e eu ficava sem dormir, eu falava, cara, mas eu não tô sendo verdadeiro com a minha comunidade, eu não sei falar, eu sempre fui verdadeiro, eu sempre fui. E eu falo pra todo mundo que faz live. Quem faz live é diferente de quem faz vídeo. Como assim? Cara, quem faz live, a pessoa fica 8, 10 horas por dia ali. Não tem como ela criar um personagem e esse personagem não cair por terra, sei lá, em 6 meses. Eu boto 6 meses no limite, tá? Se o cara conseguir ficar 1 ano naquele personagem, é muito. E o cara, Ou ele vira o personagem, ou ele vira o Tô há personagem. 2 anos sendo gay, meu Exato. filho. Ah, Então, tipo assim, virei eu sempre fui personagem verdadeiro. já. Se eu tô aqui há 10 anos, é um fato. Tipo, eu fui verdadeiro. E aí eu ficava assim, cara, agora eu não tô sendo verdadeiro. Eu falava com a Má, falava com a minha mãe, com as pessoas que eu confio. Não, você tá sendo, vai com calma, não sei o quê, não é assim. Aí hoje eu sei. Tá, a gente deixa isso mais pro fim. Uma das coisas que você mencionou aqui, que já era algo que a gente ia tocar, mas eu achei legal que você mencionou, é que você tem a sua busca individual e ela é muito sua. Né? Você vive a vida com a Mai, mas você tem a sua busca. Você passou por toda essa transformação sozinho do seu jeito. Você teve pessoas ali, mas foi você, né, indo atrás, você mesmo falou que você foi atrás do conhecimento e etc. Por que agora é importante para você compartilhar isso? Cara, acho que essa é a coisa que eu tenho mais importante na minha vida. Depois da minha família, né? Depois da minha esposa, mãe, pai, meus cachorros, minha irmã. Eu acho que é a minha espiritualidade, porque é quem eu sou, é a minha essência, da onde eu sempre vim. Eu sempre tive isso dentro de mim. Teve um momento da minha vida que eu estava dormindo, que eu não estava ainda desperto, eu não estava olhando para aquilo. Mas não quer dizer que aquilo não estava lá. Sempre esteve lá. É algo da minha alma. Então, poder compartilhar isso com pessoas que minimamente me conhecem, e quando eu falo minimamente me conhecem, são a minha comunidade, os meus seguidores, é muito importante, é de extremo importante. E mais importante ainda é se de alguma forma eles conseguirem compreender e se conectar de alguma maneira, ou respeitar pelo menos. Para mim é muito importante. Por mais que não faça sentido para um outro, bobeira, coisa de doido, não faz sentido nenhum, ainda se a pessoa respeita e entende que é um caminho que me fez bem. Se a pessoa consegue ter essa consciência, para mim, ela é muito importante. Além disso, é uma liberdade, é uma sensação de liberdade muito grande eu poder falar abertamente sobre coisas que me fizeram tão bem, tão especiais para mim. Eu sinto às vezes que eu fico um pouco preso no Yoda do passado, digamos assim, principalmente quando eu tô fazendo live, porque às vezes a comunidade me cobra, né? Do tipo, cara, você não é mais o mesmo, cadê aquela coisa, cadê aquele bordão? Por que você não fala mais fom? Por que você não fala mais né? E quando mata alguém, né?
Cara, porque eu não sinto mais no meu coração de falar, então era tudo mentira. Não, Não, óbvio que não. Isso era um momento diferente. Cara, eu adorava, eu me diverti, não me arrependo, eu adorava, cara. Aí eu até brinco, falo, eu vou continuar te matando no LoL, te solando no LoL. Eu só não vou falar FOM, mas você vai continuar morrendo porque você é pior que eu fico brincando com o cara. Mas, tipo assim, eu fico meio preso nessa coisa do tipo, cara, será que é esse o momento de falar? Né? E eu tive alguns episódios, né, principalmente quando eu postei a foto, que me fizeram questionar, né? Tanto do lado positivo como, entre aspas, do lado negativo, de até onde eu devo compartilhar, até onde é saudável, porque, querendo ou não, eu tenho uma responsabilidade muito grande e uma marca muito grande para zelar. E isso faz parte da minha vida, porque é o negócio, é o trabalho, né? É o dinheiro, é o que rende, o que ajuda as pessoas, é o YoGamers do Bem, né? Tem um monte de gente que depende do YoGamers do Bem, tem um monte de gente que depende da Celoiro, né? Então, se de alguma maneira eu entrar num contexto onde as pessoas me odeiem, né? Eu posso prejudicar um monte de gente. Eu não vou só me prejudicar. Então fica esse peso. Você diria que a gente volta um pouco naquele assunto que a gente falou antes, sobre o medo? Você diria que é isso que te segura, é de você acabar nesse ponto que você tá descrevendo. Às vezes as pessoas não aceitarem e chegarem nas conclusões, tipo, então tudo que eu vivi com ele foi uma farsa. Às vezes até por falta de... O que me leva ao meu próximo ponto. Às vezes até uma falta de exposição a esse tipo de assunto. A reflexão que talvez não faça sentido, ela é se a gente necessita de um pouco mais de exposição desse tipo de assunto no meio de jogos e esportes de uma maneira geral, porque Com certeza. eu sinto que, e isso é um sentimento meu, que hoje a gente, no mundo do entretenimento de uma maneira geral, todo mundo está muito preocupado com o que gera like e como você vai gerar engajamento e números, né? O que faz total sentido, porque é isso que gera dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, não tem um equilíbrio entre o que eu gosto e o lado mais introspectivo, mais pessoal, e o lado mais trabalho e entretenimento. Não sei se pra Achei você que ele faz tava sentido esse direcionando pra questionamento. Faz total espiritualidade. sentido, vai de muito encontro do que eu queria falar no final. Como unir isso tudo, sem perder esses dois lados, porque a maneira que eu vejo, que eu acredito que seja certo, dentro da minha filosofia, da minha fé, é o equilíbrio. Então, algum momento da minha cabeça passou, não, agora eu preciso largar tudo, porque não faz sentido isso que eu tô fazendo mais. Eu quero ir para outro lado, né? Aquela brincadeira, vou vender minha arte na praia, vou virar hippie, não sei o quê, nada contra os hippies, né? Vou virar hippie, não sei o quê, vender minha arte na praia, mas não é isso que eu estudei, não é isso que eu tô vivendo, não foi esse o meu despertar. Muito pelo contrário, é como que eu hoje, com todo esse meu novo eu, esse meu conhecimento, sobre o assunto, como que hoje eu lido com o meu dia a dia e como que eu posso mostrar isso para as pessoas sem falar, sem precisar entrar em assuntos específicos que podem confundir a pessoa ou gerar uma revolta, um ódio nela. E aí veio essa resposta, que é através de atitudes, através de atos. Então, na minha Exato. mudança de vida, na minha mudança de alimentação, na minha Exato. mudança de horário, né? Então, eu troquei horário de stream, E eu comecei... acho que foi o primeiro grande choque, Foi. né, que você deu Tipo, pra isso todos. vem muito da evolução e da trajetória mesmo. Imagina que se o Yoda, anos atrás, ele virasse pra comunidade dele e ele falasse, galera, eu vou deixar de ser essa pessoa que vocês estão acostumadas, que fica falando fom, que faz rir, etc. Mudar o horário, mudar tudo, né? As pessoas iam se distanciar ou minimamente elas não iam gostar. Só que provavelmente nem ele planejou isso, tá ligado? Agora eu vou largar o fom, agora eu vou ser outra pessoa. É muito uma questão de jornada mesmo e as coisas vão perdendo o sentido de acordo conforme você vive e outras vão ganhando mais sentido, tá ligado? Tudo isso é pra... O Yoda ali, ele distanciou, né? Ele colocou ali as diferenças entre você fazer vídeo gravado para o YouTube, etc. E você tá na live, né? Estar na live, você tá literalmente compartilhando muito de você, do seu pessoal. Eu acho difícil também uma pessoa manter um personagem na live. Pra ela fazer isso, tem que ser uma coisa específica de tipo, o cara faz 2, 3 horas de live e ali ele mantém de forma interrupta, né? O personagem por 2, 3 horas. Mas o cara faz 8, 10 horas de live, mano, uma hora cai por terra, tá ligado?
É praticamente impossível. E isso você vai compartilhando com o público. E querendo ou não, você vai trocando um pouquinho a sua essência, vai melhorando, vai deixando de ser uma coisa e se tornando outra. Novas pessoas vão vindo, outras pessoas podem acabar largando você, mas vai vir outras pessoas. E detalhe, o Yoda no começo, ele comentou que ele era moleque, tinha 17 anos, a faixa de idade ali de viewers dele, né, de fiéis dele, eram de 12, 14, 16 anos. A mudança que o Yoda teve, ele provavelmente também foi responsável por mudar na vida e impactar positivamente de outras pessoas, entendeu? O fato do seu streamer, da pessoa, estar tendo essa mudança impactante na vida pessoal dele e tá mostrando isso para você através de atitudes dele, que é deixar de ser o bobalhão e etc, e começar a falar mais de espiritualidade, etc, vai inspirar você também a procurar a espiritualidade, ou caso você seja ateu, procurar sentido nas coisas, né? Ou no que fizesse sentido para você, enfim. O É muito indício, bacana isso. né, que você deu que você estava mudando. E as pessoas falam, até hoje não, hoje pararam, ainda bem. Elas falam assim, ah não, ele tá assim porque a mulher mandou. Mulher mandou. A coitada, ela preferia o outro horário, porque ela não consegue dormir, né, amar. Aí ela fala, não, amor, não, eu até prefiro que você... Ela fica chateada, ela fala, não, amor, eles ficam falando isso, mas eles entendem que eu até prefiro que você faça a live até tarde, que eu consigo dormir bem, porque ela não dorme bem, ela fica mal, entendeu? Aí eu falei, não, amor, eu preciso acordar cedo, por causa disso. Aí eu fui explicando, tá bom, então vai, né? Então, enfim, em todas essas pequenas atitudes que eu senti que foram mais benéficas para mim, eu fui mostrando aos poucos e continuo mostrando aos poucos essas mudanças. E aí vão ter pessoas que vão se identificar e vão ter pessoas que vão falar, nah, tá tudo bem, eu quero acompanhar outro criador, quero ir para outro lado, e tá tudo certo. Você acha que esse reflexo de medo que, que tem quando a gente fala sobre tomar essas atitudes, ela vem mais do Felipe ou do Yoda? Caraca, essa pergunta Do eu não sei. Yoda, certeza, não? Pergunta boa, hein? Você é bom nisso, né? Primeiro eu preciso pensar, porque quando você fala, esse reflexo de medo vem do Felipe ou do Yoda, né? Eu preciso Basicamente pensar, do será que profissional e existe Felipe e pessoal, Yoda? né? Né? Será que tem essa separação? Né? Ou é só coisa da minha cabeça que eu quero separar? Né? Se não é tudo uma coisa só, se não é, tá tudo ligado. Mas, te respondendo por cima, eu vejo que é mais do Yoda. É mais do tipo, tô preso ao passado e eu tô com medo de prejudicar as pessoas que eu amo, a minha empresa. E tenho medo das pessoas me julgarem, né? É porque hoje eu tô falando isso, eu tô muito mais de boa, né? Eu tô bem tranquilo, as pessoas vão falar e tá tudo certo, né? Eu tô feliz comigo mesmo, né? Com tudo que eu tenho, graças a Deus. Mas lá no fundo ainda pega um pouco, e é real, é a verdade. A gente ainda se afeta em algum momento, alguma coisa, né? Principalmente quando atinge a pessoa que a gente ama, sabe? Aí acho que atinge um pouco, a gente precisa estar muito bem de cabeça, muito bem de espírito para poder lidar. Né? Às vezes está no trabalho, uma pessoa X fala um negócio besta e já te incomoda tanto, então imagina você abre uma rede social com um monte de gente lá, né, te falando um monte de besteira. Então eu acho que é mais para esse lado, assim, do Yoda mesmo, de ainda ter essas amarras, eu acho. Aham. Você é um cara que você compartilha pouquíssimo, né, da sua vida em rede social. E de uns anos pra cá você tem compartilhado mais, muitas vezes, com a Mai. Eu lembro até de um negócio engraçado que eu tava vendo a sua live, e você falou, não, a gente vai viajar pra tal lugar semana que vem e tal, não sei o que. Alguém no chat perguntou se era bonita, e você falou, não, é bonito, vê lá no Instagram da Mai. Vai lá seguir ela, porque ela vai postar, eu não vou postar não. Sim. Qual que é o papel dela, tanto pro Felipe quanto pro Yoda? Tá. Bom, Aqui separa o homem do menino, viu? Ouçam isso daí, mano, porque Yoda é um homem, principalmente quando o assunto é relacionamento, viu? primeiro pro Yoda, que é mais simples de explicar. A Mai hoje, ela cuida das minhas redes sociais, né? Ela que, por mais que eu não use, ela ainda tem que precisa ter alguém ali, né? Eu não uso muito, mas precisa ter alguém ali. Então ela cuida das minhas redes sociais, ela cuida de toda a parte da minha agenda, né? E ajuda muito minha mãe nisso, né? De tipo, cara,
isso não é de agora, não. Isso eu sempre fui. Eu sempre fui muito relaxado com WhatsApp, com mensagem, né? E depois que. Entendo. Então, assim, a Mari ajuda muito e ajuda muito a minha mãe nisso, em organizar todas as agendas, todas as coisas. É mais simples. Graças a Deus eu tenho ela para ela poder ter esse controle e poder ajudar tudo. Agora, do Felipe, eu acho que é uma coisa que foi construindo muito natural, sabe, irmão? Tipo, é uma coisa que foi indo. Eu não sei explicar. É muito natural. Se eu posto algo com ela no Instagram, é porque eu realmente posto, assim. Sei lá, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que tá comigo, é minha melhor amiga, sabe? É a pessoa que eu quero estar pro resto da minha vida, que eu compartilho os pequenos momentos, os desafios, os problemas. Então, seria muito esquisito eu não postar algo com ela, porque eu tô com ela. Então não faz sentido eu não Ó. postar, sabe? É genuíno, eu vejo dessa maneira, não tem como explicar. E o papel dela pra mim, acho que é um papel total, assim, ela é a minha verdadeira mentora, ela é a pessoa que quando eu tiver problema, que quando eu tenho meus problemas, quando eu tenho as minhas crises e as minhas ansiedades, as minhas angústias, o que for, físico, espiritual, mental, eu tenho essa segurança de que ela vai estar ali e vai poder me conduzir para o melhor caminho que é bom para mim e não para ela. Ela é uma pessoa muito, ela consegue olhar para sua alma e ver o que você precisa. E ela viu isso lá em 2019 e demorou o tempo que tinha que demorar pra gente se conectar e estar junto. E a gente viveu várias experiências e continua vivendo. E até hoje eu sinto que ela olha pra minha alma, que ela olha pra quem eu sou e que ela não vai me julgar. E muito mais do que isso, ela não vai passar a mão na minha cabeça quando eu erro. Eu tive Importante essa parte. um problema muito grande, que no meu ciclo social, no meu meio, no meu cenário, eu sempre fui muito, entre aspas, endeusado. E eu vejo que isso acontece com muitos criadores do nosso meio, que é tipo, você começa a achar que você é o cara mais famoso, que você ganhou um dinheiro aqui, você é o cara mais rico, e que E isso é não é muito meu caso, foda, e não. é isso que importa, e você começa a ter esses status Não é meu que vão caso, te não. colocando, e isso vai te engrandecendo, entre aspas, né? Você vai ficando maior, e isso é uma armadilha muito grande, porque aí é onde você começa a ter os seus problemas de verdade, né? E Vocês por não eu me ter tido esse endeusam. momento, e Ai. foi por um bom tempo, Uhum. eu comecei a adquirir Nem vícios dinheiro ganho. que eu só fui perceber com ela. Quando ela falou: "Por que que você tá falando dessa maneira com as pessoas? Por que que você tá lidando desse jeito? Por que que você, ainda pensa dessa forma? Quem é você? Quem que você acha que você é, a mais do que o outro?", pra falar Olha assim. aí. E foram coisas que foram um tapa na cara mesmo, e foram coisas de pessoas que ama, porque o amor de verdade pra mim, é o amor que educa, é o amor que tá ali porque não vai te julgar, independente de quem você é, ele não vai te julgar, ele vai te amar incondicionalmente, mas acima disso, ele vai sempre trabalhar na verdade. Ó, você precisa melhorar nisso, você tá assim, você não pode ser dessa maneira. E é isso que eu sinto com a Má. Então ela é uma pessoa muito importante pra mim, e a pessoa mais importante pra mim. E é isso que eu tenho pra falar. Não sei se eu pude expressar, eu acho que eu não tenho palavras ainda pra Totalmente, expressar, mas enfim. totalmente. Você mencionou um pouco sobre as A manias e os produção vícios, focando né, no olho dele, rezando pra do ele cenário. chorar, né? Eu vi isso daí, viu, E produção? hoje você é um Uhum. cara que você tem uma ótica muito única no meio de todo esse cenário. Qual que é a sua visão, tanto do cenário como ele está hoje, quanto dos novos criadores, a maneira como Olha, a gente está legal, hein? indo talvez como comunidade, de uma forma geral? Olha, eu tenho olhado cada vez menos, pra ser bem sincero, porque das poucas vezes que eu olho, eu vejo que não está indo pra um caminho muito bacana, no sentido da falta de responsabilidade que os criadores estão tendo com eles mesmos. E eu sinto, Eita. talvez por eu já ter vivido isso, e ainda continuar vivendo de certa forma, porque eu ainda vou em evento, pouco, mas vou.
Eu ainda encontro as pessoas, pouco, Ah. mas encontro. Eu ainda assisto streams, né? Eu vejo os conteúdos, porque eu faço live ainda, não parei. Continuo, né? Do meu jeitinho, mas tô lá. Tem gente que me acompanha. E, e por isso eu vejo muita coisa que hoje, com a minha perspectiva, eu falo, cara, isso não tá legal. Isso claramente é uma criação de personagem, é uma maneira de manipular as pessoas, é uma maneira de você estar querendo achar que você é mais que alguém, né? De De mim não você é, porque eu não crio personagem. De mim não enganar, é. esse é o ponto. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo isso É pra vocês isso em todo daí. esse Me tira desse cenário, barco. eu vejo também que, cara, muitas vezes isso é inconsciente. Às vezes a pessoa só tá indo. E tá indo no alvoroço, na fama, naquela coisa de querer fazer acontecer. E eu vou mais adiante. Pô, eu também já fiz isso. Por que eu tô julgando? Por que eu tô querendo achar que eu sou maior do que alguém? Por que eu tô querendo achar que eu sei mais que alguém? Eu já fiz exatamente a mesma coisa. Já o ego já subiu pra cabeça, a fama já falou mais alto, o dinheiro já falou mais alto, né? Nunca passei a perna em ninguém, graças a Deus, porque eu sempre tive essa educação. Mas eu já tive esses meus momentos, então tá tudo certo. Eu acho que cada um, o momento de cada um vai chegar no tempo que A perna a também gente nunca passei, não. não A tem pica. controle, né? O meu papel, o meu objetivo hoje como criador de conteúdo é conscientizar esse público que acompanha todo mundo a ter um senso crítico um pouco maior, daquilo que a gente falou desde o começo, né? De tipo, cara, não vai seguir cegamente só um lado, né? Tem uma crítica, tem uma maneira de pensar, e a crítica não é falar mal do outro, né? A crítica é, cara, pô, isso que ele falou é muito legal, mas o resto não faz sentido. Até com o que eu tô falando agora. Tipo, cara, às vezes pode ser muito bacana em alguns pontos, e às vezes pode não ser. E tá tudo certo. Você seguir, você ter a sua linha de raciocínio, para não ficar dependente de ninguém, né? Porque é uma linha muito tênue. A gente tem que tomar muito cuidado. Você acha que as coisas se corrigem de uma maneira natural? Porque na teoria se são meio que personagens, uma hora eles acabam morrendo. Eu acho. Eu acho que Deixa eu tudo. voltar, porque eu tava lendo Porque comentários na teoria do chat. Cara, por que vocês me targetam pra tudo, cara? Tudo que qualquer pessoa que nós estamos reagindo criticou alguma coisa, eu sou o insta-target. Por que não pode ser outra pessoa do cenário? Por que tem que ser eu? Aí, se é alguma coisa boa, é impossível ser o target. Eu tenho que ser o target só nas coisas ruins. É literalmente qualquer pessoa que estamos assistindo falou um A negativo, farpas Minerva. Minerva, 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 Minerva. Aí a coisa boa não tem um Minerva, coisa boa, um Minerva. se são meio que personagens, uma hora eles acabam morrendo. Eu acho. Eu Eu acho não ouvi que outra vez, porque eu é tava muito vendo. tênue. Para não ficar dependente de ninguém, né? Deixa eu Porque ouvir agora. Deixa eu focar. é uma linha muito tênue. A gente tem que tomar muito cuidado. Você acha que as coisas se corrigem de uma maneira natural? Porque na teoria se são meio que personagens, uma hora eles acabam morrendo. Eu acho. Eu acho que tudo tem o tempo certo para começar e para acabar. Acho que nada é por acaso. Esse papo não é por acaso. Quem estiver ouvindo, quando for ser lançado, não vai ser por acaso. Qualquer pessoa que tiver que ser desmascarada vai ser desmascarada. Novas pessoas vão surgir, a roda gira, né? Eu, sei Já lá, tem, já que é pra mim. vou tentando pensar um exemplo besta. E o talk show. Fiz o talk show. Cara, quase mais ninguém lembra do talk show. Na época foi o boom. Nossa, não sei o que. Tá, mas tá tudo bem. Você chegou a bater. Foram mais de 100 mil views na hora, era um evento, né? Todo mundo parava pra E o talk show pra foi assistir. gigante, E viado. foi de grande importância. E Eu tinha muito é isso, medo passou. do Yoda me Certo, sacanear. quem vai lembrar, lembra. Quem se inspirar pra fazer algo novo, se inspira. Isso que importa, é o amor que eu passei pra galera. E vai ter gente que não vai lembrar, bola pra frente, tá tudo certo. Uhum. Quando a gente se reconectou, né? Foi no CBLOL lá em Recife, né? Que calhou da gente estar no mesmo lugar sempre ali. Era essa meio que a final Mai e a agora, né? Lari conversando, Não, aí essa final você foi Belo assim Horizonte. de braço cruzado ali olhando pra frente, tal, as duas, agora fala. as duas se entretendo, até que alguém falou, eu não lembro como a gente Eu começou também não. a conversar ali. Eu sei que a gente conversou
Eu nem lembro da final, dos jogos da final. Acabou a final, foi jantar ainda Oi. no restaurante Bom lá, restaurante, por sinal. ficamos até tarde lá. E ali eu senti um toque, um toque de destino, sabe? Foi muito ao acaso, tudo, né? E tudo que é ao acaso eu fico meio suspeito. E quando a gente fala de destino, você traz muito a questão do propósito por trás de tudo que você fala, dentro da sua busca, tanto como pessoa quanto como profissional. Acho que o ponto que eu quero chegar aqui é qual que é o seu objetivo de vida. Bom, eu acho que o meu objetivo de vida não é uma pergunta muito fácil de responder, mas eu vejo da seguinte maneira: a gente tem vários sonhos, todo mundo tem vários sonhos, mas muitas vezes a gente se perde pro nosso propósito mesmo, por que a gente veio. E eu sinto no meu coração, na minha alma, no meu espírito, que o meu propósito, de vários que eu tenho, o meu maior propósito é poder servir as pessoas. Então, quanto mais eu puder, de alguma maneira, fazer alguém se sentir bem, ajudar alguma pessoa, evoluir como ser humano a cada dia, quanto mais atos altruístas, quanto mais atos que eu puder praticar de caridade, de amor, né, de fé, mais E pessoas eu o puder Victor. levar para esse lado, onde a pessoa se Me permita, cura, né, Yoda. mais eu vou estar perto do meu propósito final aqui como ser humano encarnado nesta terra e mais eu vou estar perto do meu propósito como espírito para além desse local. Eu sinto que Caralho. é o meu dia a dia, é no meu relacionamento com a minha mulher, é no meu relacionamento com meus cachorros, é como eu lido com a minha casa, é como eu lido com a minha família e depois como eu externalizo isso aos poucos para minha comunidade, para a maneira que eu me porto, né, para os meus amigos, para meus colegas. E eu vejo dessa maneira. Acho que meu propósito de vida ele vai em ser um ser humano melhor, ser um ser humano. Eu acho que esse é o ponto. A gente perdeu essa Humanidade, né? vontade de ser cada vez mais humano. Eu acho que a gente está indo muito para um lado mais muito mecânico, não saber para onde vai. Ah, eu quero. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser engenheiro e eu quero ter um trabalho, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ir para um restaurante bom. Isso é importante para você? Tá bom, é importante. Mas será que é esse o seu propósito? E foi essa virada de chave que eu tive, né? Ah, É mas. importante a gente ter dinheiro, é importante. Mas isso daí é meio que, tipo, a preocupação de todo mundo, né? Porque a gente vive num sistema capitalista, então a prioridade de todo mundo primeiro é estar vivo e ter o que comer. Aí depois você pode pensar nos problemas seguintes, né? Nesse sentido. Não? Tô doido? Porque essas coisas estão muito externalizadas porque a gente já começa lutando desde cedo, né, cara? A gente poder ter um conforto, ter uma dignidade para viver nesse mundo de hoje, Exato. poder ajudar outras pessoas, mas esse não é o seu propósito. Tá? Esse é só uma dos pilares que Exato. você precisa saber administrar. Eu vejo Exato, dessa exato. maneira, Agora eu assim, entendi. em ser um ser humano melhor a cada dia. Perfeito. Cara, Falou bem. quando a gente fez o convite e você aceitou, eu comecei a olhar, a olhar você tentar olhar você de todas as perspectivas, né? E tinham muitos questionamentos que estavam sendo feitos. Por exemplo, pô, o Yoda mudou por causa da Mayara, que foi o que você já esclareceu aqui. O Yoda se afastou do League of Legends, mas o Yoda tá lá. Hoje, né, dia que a gente tá gravando, saiu um anúncio da Red com você lá. Então você realmente se afastou do League of Legends ou você só transformou a forma como você cria conteúdo para fazer de uma maneira diferente que mais se encaixa, né, contigo? E eu me sinto muito grato porque às vezes eu tenho a sensação que eu estou sendo meio que um veículo, pelo momento, para ajudar a propagar essa mensagem, né, que não é, no fim, não é uma mensagem que você consegue botar em uma frase bonita na tela.
é muito mais do que isso. São pensamentos, são pequenos atos. É uma mudança da água para o vinho que muita gente não consegue entender se ela não realmente querer se esforçar e adentrar nesse universo e sair de tudo aquilo que ela está vivendo ali naquele momento, que às vezes a gente nem pensa nisso, como você não pensava na época de streamer e você compartilhou a sua dificuldade. Então, acima de tudo, eu quero te agradecer muito pelo papo. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz quando você aceitou, Eita, porque eu meu já Deus, sabia mas que ia já tá ser um acabando, episódio não incrível. fala isso não. Mas, acima de tudo, pela mensagem que está sendo passada, porque eu acho que falta um pouco desse toque num mercado que às vezes pode ser muito brutal com todo mundo. Então eu queria dizer que o espaço é seu, caso você queira falar alguma coisa para quem está assistindo, se quiser compartilhar o que você falou que você queria compartilhar no fim, sente e o espaço é seu. Cara, só um off-topic antes dele falar, né? Eu achei muito foda essa entrevista. Foi assim, Yoda, ele falou coisas, ele entrou em pontos específicos que eu acho que não é nem, como que eu posso dizer, da vivência dele, tá ligado? É também, né? O que eu quero dizer é que é meio que afeta todo mundo, tá ligado? O que ele falou agora de último ali, né, que eu acabei pontuando, que qual que é o seu propósito de vida, né? Acho que o Revolta perguntou isso, daí ele complementou e desenvolveram. Qual que é o seu propósito de vida? Aí ele comentou, ah, beleza, você quer ser engenheiro, enfim, e deu os exemplos. Só que esse não é o seu propósito, percebe? Tipo, isso é uma coisa que você, beleza, você precisa ter um emprego, proporcionar comida legal, tudo bonitinho para a sua família, mas ainda assim, qual que é o seu propósito, tá ligado? Muito bacana isso, muito profundo, mano. E é difícil de saber, né? É difícil de. Às vezes, eu acho que isso a pessoa pode nascer já, e, mano, desde o berço, você já tem ali aquele rascunho, você já sabe bem o que, que aquela pessoa quer ser, vai ser e tudo mais. A vontade dela, as ambições dela. Mas existem pessoas que demoram a descobrir isso, de verdade. Eu sinto que o meu propósito é ser palhaço. Eu gosto de divertir as outras pessoas e sou assim desde pequeno, né? Desde cedo. Desde pequeno, assim. Inclusive, eu comento sobre isso na entrevista com Revolta, que desde pequeno, eu já fui aquela pessoa que ali no grupinho de família imitava uma tia, imitava um tio pra fazer graça para os outros, todo mundo ri. Então, eu acho que o meu propósito é isso, é fazer as outras pessoas rirem e diminuir um pouquinho o peso que cada um carrega dessa vida, né? Nessa vida. Cara, eu que quero agradecer, na verdade, por Mas é difícil esse de saber. momento, por essa partilha. Eu já vinha preparado para poder falar um pouco sobre, bem pouquinho mesmo, na verdade. Eu acho que eu pude expressar um pouco de tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos. Então, gratidão mesmo, obrigado por você me dar esse espaço e deixar as coisas fluírem e acontecerem. Foi muito importante para mim, muito mesmo. Talvez nem eu saiba a importância disso, né? Eu quero agradecer primeiro a todo mundo que está assistindo, não sei nem qual que é a câmera, acho que é ali, né? Ali. Então, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, de verdade. Eu não sei se fez algum sentido o que eu falei e se tocou no coração de alguém ou não, mas se para você fez algum sentido, e eu estou aqui ainda, né? Estamos aqui ainda e a gente vai estar trabalhando durante essa comunidade, durante esse tempo, né, de esportes, de game. Eu gosto, cara. Eu gosto de jogar, eu gosto de fazer live e eu sou essa pessoa, um cara de fé, um cara de espiritualidade, que gosta de filosofia, que gosta de conversar, que muda e que não tem vergonha de mudar. Eu acho que todo mundo passa por fases e fases e a ideia é realmente a gente poder compartilhar com o outro. Eu acho que a felicidade também genuína é você poder compartilhar esses momentos com as pessoas. Até com quem você não conhece. Quem sabe às vezes você até não se conecta com alguém a mais, né? Realmente poder se abrir. Então é muito importante para mim. Agradecer a minha esposa que me apoiou, a Mai,
que tá ali lá no fundo, que me apoiou me deu coragem para poder falar e falar, não, fala, tá tudo bem, tudo certo, não fica com essas coisas na cabeça. Agradecer a minha mãe, né, minha sócia, empresária, que tá sempre me apoiando também o tempo todo, toda a minha família, né, todos os meus amigos, meus irmãos, do meu grupo de estudo espiritual, eles são importantíssimos para minha caminhada. É um grupo que a gente tem aí 3 anos de trabalho e que a gente faz nossos estudos e eles também sempre me apoiam. Eu acho que... Tem até um negócio curioso antes E da eu vou gente... falar também, o último que eu falei. Antes da gente encerrar de fato. Eu esqueci já o que ele ia Nessa falar. temporada a gente tá fazendo um Lá negócio no diferente. começo ele disse que ia falar e Que agora a no gente final. tá ligando para as esposas, né, e os maridos, né, dos convidados. E a Mai falou muita coisa que você disse aqui. Ela disse sobre você, não pela sua ótica, mas pela ótica dela também. E uma das coisas que eu acho que ficou muito claro para mim é que é um trabalho do dia a dia, né? E eu acho que essa mensagem a gente O conseguiu. Revolta disse esposas e maridos. Corta pro Thiago sendo o único marido, né? Porque eu acho que ele não teve convidada mulher, né? Ou algum outro convidado viado. Eu acho que o marido ali foi por causa do primo. E de fato ele ligou mesmo. E o Thiago expôs algumas coisas, cara. Que raiva. Passar bem aqui, então eu tô bem feliz com isso, mas pode falar o que você quiser falar. Não, meu maior sonho, aonde eu consigo, minha maior vontade, aonde eu vejo que eu consigo falar um pouco mais desse início que foi compartilhado aqui, eu tenho isso já em mente. Não sei se eu vou conseguir realizar, não sei, porque é um desafio muito grande, mas a maior maneira de eu poder explicar isso, porque como é algo muito... Esse lance de filosofia, fé, espiritualidade, religião é algo muito íntimo, é uma jornada muito individual. É difícil a gente poder explicar em palavras. Geralmente a gente pode... Top que o cara botou ali. Se o Minerva fosse aí, ele ia chorar. Paga de bravinho, mas é uma manteiga derretida. Se você visse o meu episódio, quando ele sair, será se eu chorei? de mostrar isso através de vivências, né? E eu sinto que a melhor maneira de eu conseguir combar isso tudo é através de um jogo. Então eu tenho uma vontade muito grande de poder criar um jogo onde eu consigo ter o lado Yoda, divertido, zoeiro, brincalhão, com mecânicas legais, maneiras legais para você jogar, e o lado Felipe, né, onde te passa uma mensagem a mais, onde você sai daquele jogo com uma sensação de sou um ser humano melhor. Então esse é meu maior objetivo. Não sei se eu vou conseguir, né? Hoje já estou nesse meio, nesse mercado e estou amando minha terceira profissão como desenvolvedor de jogos, né? Com pessoas maravilhosas. E acho que é um caminho. Vamos deixar o universo decidir, né? Jesus, Deus, os orixás, todos vão me guiar. E o que tiver que ser, vai ser. Mas vou me dedicar para isso. Quem sabe, daqui a um tempo a gente não volta a falar aí. Não tá jogando aí. Vamos ver. Meu irmão, obrigado pelo papo. Tô muito feliz. Obrigado, meu irmão. Espero que você tenha gostado também. Obrigado mesmo. Muito, mano. Tem seu presente. Presente? Presente. Cara, eu fico me segurando pra não dar spoiler do que aconteceu no meu, cara. Foram momentos vai bem ser o único, especiais e que sabe o que tem. específicos. Juro. Eu Já sei o que tem. diferenciou. Posso abrir? Pode abrir, por favor. Esse aqui é bom. Ó, tem até com o Yoda aqui, ó. Ficou chique, mano. A gente deu uma pra Eu não mais. posso nem comentar sobre a minha Já caixinha. deixou? Eu tenho uma lá? Então vamos tomar uns 4 aí depois. Agora não vai dar, sim, porque eu vou dirigir. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, mano. Ainda tem? Tem mais um ainda? Tem? Pô. Que isso? O que é isso aqui? Não, aí eu não vou falar. Tem que abrir pra ver. Isso aí foi ideia da Lari. 100% dela. Parece um... Eu sou muito ruim pra abrir essas coisas de unboxing, gente. Pro Yoda é um baralho, mano. Para mim, ele botou vai um ter que pinto de botar na borracha, edição aí cara. uma Quero ver se isso uma vai ao ar, maneira essa de... porra. parte.
Caraca, que bonita essas cartas, cara. Muito maneiro, né? Nossa, muito. E foi feito agora? Tipo, foi feito à mão assim ou já é assim? Cara, honestamente, eu não sei. Foi a Lari que viu tudo isso, ela que tem... Muito lindo. Muito, As muito infos. lindo. Obrigado, Lari. Obrigado, Lari. E aí, guys, opiniões? Cara, achei muito bacana. É tipo, não é muito comum uma pessoa do meio do esporte ter uma espiritualidade, né? Vamos dizer que avançada. Avançada é a palavra certa? Acho que não, né? É a palavra certa? Ter uma espiritualidade forte, né? E expor isso para o público, né, cara? Porque é difícil você falar sobre a sua fé, principalmente do que foge do cristianismo, né? Hoje em dia é muito difícil. Tanto é que o Yoda comentou que ele postou uma foto dele lá com a religião dele e tal, e o Twitter criticou bastante, foi um alvoroço. Eu nem lembro se foi esse ano, mas foi um episódio super negativo. Então, assim, esse episódio... Inclusive, olha o título, Espiritualidade, Vida e Games. Então, é bacana ele expor isso, ele colocar esse lado dele, né, para o público, tá ligado? Obviamente, muita gente vai criticar, inclusive muitas pessoas do chat, enquanto ele tava falando das paradas dele lá, que eu, sendo sincero, eu não conheço e não memorizei. Ele falou lá que ele tomou elástica, né, não sei. Eu não conheço, eu não tô sendo ignorante exatamente, tá? É só porque eu não conheço mesmo, eu não entendi a pronúncia. E muita gente aí tava de sacanagem, né, brincando, fazendo piada. Mas eu acho muito foda, velho, porque isso pode acabar ajudando outras pessoas em casa que estão um pouco distantes ali da fé, né, da espiritualidade, da respectiva espiritualidade dela, e pega o Yoda como exemplo. Muito importante isso. Ayahuasca, ele comentou sobre isso. Eu nem sei o que é. Deixa eu ver aqui o que é ayahuasca. É um chá com potencial alucinógeno capaz de provocar alterações na consciência por um período de até 10 horas. Algumas religiões usam a bebida em seus cultos como forma de abrir a mente e criar visões místicas. Ah, legal, mas eu não conseguiria, não. Eu não conseguiria para mim, não. Mas a pessoa que gosta e toma, tudo de bom. Mas é porque quando é coisa assim, guys, eu acho que eu ficaria maluco. Acho que eu ficaria maluco. Eu acho que se eu tomo uma parada dessa, eu iria sair correndo, pelado, doido. Sei lá, né? Posso estar sendo maluco e ignorante aqui agora falando isso. Mas é porque, às vezes, eu não gosto nem de ficar... Isso é um off-topic. Eu não gosto nem de ficar bêbado. Porque quando você fica bêbado, perde a consciência, começa a ficar com aquela fala embolada, lenta, etc. Eu meio que me sinto, como que eu posso dizer, preso ali. Quando eu não conseguisse... Como se eu não conseguisse sair e ficar no meu padrão. Meu padrão já é um padrão maluco, né? Eu sou maluco, eu não sou normal. Então, se eu tomo uma parada dessa, mais alucinógena e etc., eu não sei como eu reagiria, de verdade. É para fins medicinais, né? Tem que ser realmente algo espiritual. Ah, não, sim, sim. Aí eu acho que é muito forte, Minerva, não é meme. Nem todas as pessoas conseguem tancar. Aí, eu sou essa pessoa, eu não tanco, não. Eu tô nessa lista aí dessas pessoas que não tanca de jeito nenhum. Se tu acha que não te faz bem, é melhor nem experimentar mesmo. Mas a ayahuasca e outros alucinógenos são uma espécies e extraconsciência, não a perda de consciência. Mas talvez a extraconsciência já seja a perda da primeira consciência, né? Aí a segunda, a terceira consciência já são extras, como você falou, e já perdeu a primeira. Mas achei legal, mano. O Revoltinha é um otimíssimo entrevistador, viu? Mandou muito bem.